Papo com o especialista. Dessa vez trouxemos o Thiago Dalk, o CEO da SpinSeg. Ele é responsável por fechar seguros internacionais de cargas e, além disso, deu uma aula fantástica sobre seguros, como é a prestação de seguros, tipo de carga e tudo mais, as avarias. Você está interessado? Então vem com a gente que esse papo com o especialista está espetacular. Solta essa vinheta, acompanha esse vídeo que a gente está esperando vocês lá. Bora! Marinheiros de primeira, viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Gente, papo com o especialista. Dessa vez eu trouxe o Thiago Dalk, CEO da SpinSeg. Ele é responsável por seguro internacional. Ele vai dar uma aula para a gente sobre seguro e por que seguro é tão importante. Tirando daquela ideia que é custo e agora é um investimento ou uma segurança para a gente. Thiago, é um prazer ter você conosco. Muito bem-vindo. A palavra é sua. Bora. Thiago, para mim que é um prazer, né? Você é uma referência do comércio exterior. Sei que você entrevista aí muitas personalidades desse mercado, né? E espero contribuir de alguma forma aí falando do seguro de transporte internacional, que com certeza é uma parte essencial dentro da cadeia logística e dentro de um processo de importação e exportação, né? O mais interessante, né, Thiago, a gente se encontrou na Intermodal, na última Intermodal, e a gente trocou uma ideia, tanto quanto rápida assim, e eu tenho uma ideia que, gente, isso tem que estar cravado na cabeça de todo mundo. Seguro, pessoal, não é um custo. Seguro é uma tranquilidade para você. Eu falo, se teu carro não tem seguro, você atravessa a rua, atropela alguém, um caminhão bate você, como é que fica? Você vai perder um bem. E a carga internacional é exatamente isso. Tiago, eu estou errado? Exatamente. Seguro é um custo ou é um investimento? Como é que você classifica isso? Então, essa é uma pergunta interessantíssima, né? Para mim, ela é um investimento e é um dos investimentos que mais dá ROI, inclusive. Porque o que acontece? Quando a gente pensa no seguro, qualquer tipo de seguro, o objetivo é você repor aquele valor, né? Aquele bem, ou né, compensar aquela vida que foi perdida. Mas falando empresarialmente, né, que é o foco da SpinSeg, seguro de transporte e grandes riscos. Quando você fala do seguro de uma carga, você está falando daquele valor monetário. E aquele valor monetário ele não está simplesmente dentro daquela carga. Ele representa o que isso impacta dentro da tua empresa. Vamos lá, uma empresa que ela tem, por exemplo, uma margem de 10%. E ela fatura aí no ano 10 milhões de dólares, digamos assim. Se ela perder uma máquina de 1 milhão, ela perde o lucro inteiro dela. Ela vai ter que vender 10 milhões para ter aquele 1 milhão de lucro. E ela vai ter que vender mais 10 milhões para daí sim ter lucro, né? O primeiro 10 milhões ela só fica no 0 a 0, o segundo ela teria o lucro de novo, né? Ou seja, o que o empresário, né, nesse caso, ele precisa pensar é, se eu perco aquela carga, aquele valor líquido, a minha empresa consegue suportar isso? O meu caixa consegue suportar isso? Eu vou perder algum contrato com isso? Eu vou perder alguma oportunidade? Quantos anos eu demoro para fazer aquilo de lucro novamente? Ou seja, o seguro não é simplesmente intrínseco àquele bem. Ele protege a operação inteira, né? Então, quando o empresário tem essa visão holística do negócio, né? Opa, se eu perder essa carga aqui, o que acontece com o meu negócio em si? Aí o seguro, com certeza, vira um investimento, né? O ROI dele, né? O retorno do investimento dele é a tranquilidade de você saber, se eu perder essa carga aqui, eu vou ter esse valor novamente aqui. Eu posso, nem que seja, pegar um empréstimo para fazer uma operação, eu posso renegociar um contrato com o meu cliente, mas eu sei que aquele valor vai voltar para o meu caixa. O problema é, né? E até tem um livro que eu gosto muito, Psicologia Financeira, né? E ele fala que você nunca assume um risco, que o risco é a ruína, pode ser a ruína, né? E aí ele faz uma alegoria até com aquela brincadeira que você faz com a arma, a roleta russa. Então,
muitos empresários jogam assim, né, na roleta russa. Nunca aconteceu sinistro, nunca aconteceu sinistro. A hora que aconteceu, o que acontece com a tua empresa? Né? Então é isso que a gente tem que pensar, né? O seguro ele é um investimento, por quê? Porque ele protege o teu capital, e aquele capital é essencial para o teu negócio, né? Então, esse eu acho que é o maior retorno que o seguro pode dar dentro de uma operação, né? E é muito engraçado que eu sempre falo isso. A questão, gente, eu já vi situações acontecerem que a pessoa perde a carga. E assim, vamos pensar uma coisa, eu sempre falo que o navio cabe em 10 mil containers. Vamos pensar que o navio explodiu. São 10 mil containers de 10 mil importadores que vai para o brejo. A seguradora do armador apenas vai cobrir o navio e não as cargas. Então, assim, mas é custo. Gente, não são 300... E entraria na avaria grossa aí, né? Que é uma Exato, outra questão, né? Como é que exato. funciona, né, nesse caso? Quando acontece um sinistro assim com um navio, geralmente eles têm os clubes de P&I, né? Como se fosse um consórcio dos armadores, onde cada um participa com uma parte ali, né? Para poder repor aquele bem, né? Aquele navio dentro da operação. Mas com a carga aí entra um mecanismo jurídico chamado avaria grossa. Que o que significa isso? Quando acontece, né, um caso assim, que o capitão do navio ele precisa tomar uma decisão para salvar a embarcação, para salvar a tripulação, né? Ele pode fazer o que ele quiser com a carga, né? Então ele decreta a avaria grossa lá no diário de bordo dele. A partir daquele momento ele pode tomar a decisão, jogar um container no mar, fazer uma ribada forçada para um outro porto de destino, né? Para tentar salvar aquela embarcação, aquela carga, a tripulação principalmente, né? E o que acontece? Depois que ele faz toda essa manobra, né, para poder resguardar a integridade ali da tripulação do navio e etc., esses custos vão ser divididos com todo mundo que está na aventura marítima, né, que o direito chama. Ou seja, todo mundo que está lá vai participar. E aquele valor de participação de avaria grossa ele pode ser muito grande, né? A gente teve casos aí, Maersk e Ronan, por exemplo, foi 56% de participação. Ou seja, se você tem uma carga de $1 milhão lá dentro, você tem que desembolsar 560 mil dólares para o armador calção, senão a tua carga não dá nem presença de carga. Isso é um dos dispositivos, inclusive, que permite o armador reter a tua carga, né? E aí começa a correr demurragem, etc. Ou seja, é algo aleatório que você não tem controle, você pode pode importar trilha de trem, nunca dá problema. Mas se acontecer uma avaria grossa, você vai ter que participar junto, né? Então é muito importante isso, né? E o mais engraçado, até aproveitando tudo isso, é que é o tal negócio também, né? Eu me lembro vagamente, eu criei um vídeo há um bom tempo atrás sobre uma carga que estava no navio em Ningbo, se não estou enganado, ele explodiu. Literalmente o navio explodiu e foi embora tudo. Aí as pessoas começaram a falar, pô, mas é responsabilidade do armador, é responsabilidade. O armador simplesmente virou e falou assim, não, o navio é de minha responsabilidade. A carga é de responsabilidade de cada um. Se for CIF, é do exportador. Se for FOB, é do importador. Deu um baita chabu, para não falar outra coisa. E o armador estava certo. Sim, Porque sim. a responsabilidade dele é perante o navio. Então ele falava isso, e assim, muita gente já perdeu carga. Eu já vi situações de o navio tá vindo, sei lá da onde, a carga ir para o mar, amarração errada de container, por exemplo, quando você faz transbordo de carga, a carga precisa ir, sei lá, para Manaus, por exemplo. Você faz transporte, a amarração é feita errada, o container vai para o mar. E aí? Como é que você vai chegar para o teu cliente e falar assim, então, cliente, a minha carga foi para o mar, ela não chegou, como é que eu vou te entregar isso? O cliente vai falar, obrigado, vou te processar em cima disso. Então, é uma cadeia muito complexa. Eu falo que o seguro, ele tem que ser feito independente se a carga vale $1 ou $1 milhão. Estou errado, Thiago? Não, exatamente. Porque é um valor tão baixo ali, né, que você vai investir para o seguro para ter essa tranquilidade, né? Porque, imagina, é uma viagem marítima ou aérea. O aéreo, ele acaba acontecendo mais os danos da operação em si. É difícil cair um avião, mas cai, né? Agora, no marítimo acontecem mais situações e, por exemplo, a gente teve um caso recente agora, o W. Quirenia, né, da Maersk. Ele teve um blackout no Vietnã, ficou 10 dias sem luz,
Ou seja, todo mundo que tinha carga refrigerada lá dentro teve perda. Aí a varia grossa, todo mundo tem participação. Né? Eu já peguei caso do Maersk Londrina, eles colocaram uma carga que era como se fosse um cloro de piscina errada no porão do navio. Superaqueceu, explodiu o navio. Né? Então, existem diversos casos assim, né? E fora os outros danos normais, né? Porque daí você pega a carga que está no porto e pega chuva, você pega uma paleteira que entra errado ali, fura a tua carga, ou às vezes uma amarração que se desprende, né? Eu já peguei container de tinta inteirinho pintado por dentro, né? Que arrebentou tudo. Ou seja, precisa ter o seguro e ele é um valor que compensa, né? Porque o que eu brinco? O risco é o mesmo todo dia, né? É a mesma história da roleta russa. O risco existe, né? Perigo é diferente de risco, né? O perigo você pode existir, mas se você não se expor a ele, não é um risco. Agora, o risco, sim, né? Quando você está exposto a ele, você pode não ter nenhum sinistro em 10 anos, como você pode ter 10 sinistros em um ano, né? E aí volta, né, lá no início, a proteção do teu caixa como empresário. Se você tiver um sinistro, qual que é o impacto que ele vai causar? Agora, se você tiver, por exemplo, um caixa mais apertado, e aí vem uma pandemia, e ainda você recebe um sinistro, o que você faz? Né? Então, tudo isso tem que entrar na conta, né? O ROI do seguro é a tranquilidade de você saber que se algo acontecer, e ninguém quer que aconteça, nem o corretor, nem a seguradora, nem o cliente, é muito melhor você ter esse amparo, você ter esse retorno, né, da seguradora, saber que alguém absorveu aquele risco por você, né, e poder continuar a tua operação, né, uma blindagem operacional fantástica, né? E também tem uma questão aqui que eu sempre falo, gente, vamos pensar o seguinte, a gente pensa em carga marítima, ela chegando em Santos, Itajaí, navegando, sei lá, vamos pensar dessa forma. Mas existe o trajeto entre porto e cliente, ou seja, você tem uma parte rodoviária que aí você pode ter acidentes e incidentes. E quando trata-se de um modal rodoviário ainda vindo da Argentina, do Chile, sei lá da onde, é pior ainda, que o roubo de carga é extremamente grande. Então, Exatamente. pensem comigo, quanto antes vocês fizerem seguro, melhor para vocês. Roubou a carga, teve um incidente, explodiu o caminhão, mas estava vindo para o destino. Uma outra coisa, carga CIF, por mais que seja de responsabilidade do exportador até o porto, e o restante? E se der um problema no meio do porto? Exatamente. Então, como é que fica? Gente, por favor, eu bato nessa tecla desde quando eu me conheço por gente. Seguro é importante? Sim. Façam seguro? Sim. E é barato. Sua carga vale $10.000, gente, você vai gastar $150, dependendo do tipo da negociação. Estou errado, Thiago? Não, vale muito a pena, né? E até você mencionou algo interessante aí do CIF, né? Porque o CIF, muitas empresas pensam assim, não, mas eu já estou comprando o CIF, eu já estou com o seguro. Pera lá, uma coisa é o que o Incoterm determina. O Incoterm diz que a obrigação é do exportador vender com seguro. Agora, ele está vendendo a melhor coisa que existe para você ou não? Você tem essa garantia? Não tem, né? O que acontece? O CIF, o próprio Incoterm, a ICC, ela determina, ele pode ser a cobertura mais básica de todas, restrita a C. E aí não tem cobertura para avaria total, por exemplo, você não sabe se você vai ter cobertura para o roubo. A chegada, né, você falou muito bem, né, o seguro, quando você contrata uma pólice aqui no Brasil, né, você pode ter a cobertura door-to-door, né, então até a chegada no destino final lá na tua empresa. O CIF já não, ele vai encerrar, né, a cobertura no porto de destino, porque a empresa estrangeira ela não vai poder legislar aqui dentro, né, e se acontece algo nesse sentido, você está desprotegido. Se acontece um sinistro de grande monta, você vai ter que brigar com uma arbitragem internacional, um foro estrangeiro, ou vai seguir uma convenção internacional, né? O Brasil, com a SUSEP, né, ele é todo regulado, ele tem uma estrutura, um arcabouço jurídico muito bom para o seguro, né? Então, as seguradoras têm prazo para pagamento, tem regulação, tem a questão jurídica ali para deixar o processo líquido e certo para o cliente. Internacionalmente, você não sabe o que está vindo dentro dessa pólice. Qual que é as condições da pólice que está vindo de Dubai ou a pólice que está vindo da China? O que ela realmente diz? Quais são realmente as condições dela? E a hora que acontecer, quem você aciona?
Quem tem o seguro na mão tem a gestão do risco. Então, é importantíssimo. Por isso que a gente sempre aconselha o nosso cliente, e a gente tem até umas condições diferenciadas das nossas apólices, que permite isso. Mesmo os Incoterms sendo obrigação do exportador, o nosso cliente importador, ele pode contratar aqui no Brasil. E eu digo, não só pode, como deve, porque é muito melhor a hora que acontecer o problema, ele saber quem que é o corretor dele, quem que é a seguradora dele, qual que é a regulação que está sendo feita dentro disso, Tem um órgão regulador super competente, que é a SUSEP, Então, contratar seguro para ficar inseguro não vale a pena. A gente não pode ter o seguro psicológico só, precisa ser algo que realmente faça sentido dentro da operação e que você realmente tenha a garantia, a segurança de, opa, aconteceu um problema, eu sei com quem falar e isso vai ser resolvido da melhor forma. E assim, Thiago, uma dúvida minha que eu tenho há muito tempo, e na verdade é uma dúvida, mas eu nunca fui atrás da resposta. Quais os tipos de avarias que a gente tem e que tipo de seguro me tranquiliza perante a avaria? Por exemplo, eu tenho avaria leve, o que classifica a avaria leve, o que classifica a avaria grossa, o que é exatamente esse tipo de classificação e onde o seguro me tranquiliza perante isso? Existe seguro para avaria leve, por exemplo, ou ele cobre apenas a avaria grossa? Então, na realidade, a classificação é assim, avarias particulares e avaria grossa. A avaria grossa é essa que a gente já comentou, um mecanismo jurídico, de decreto do capitão do navio, e depois um árbitro internacional vai regular isso e vai dizer quanto foi o prejuízo e vai ser ali repartido entre todo mundo que estava dentro da aventura marítima. Tá? A avaria particular aí são as avarias normais que acontecem no dia a dia. Refitado, rasgado, molhado, todos esses tipos de avarias são as consideradas avarias particulares. Essas sim, aí são reguladas por meio, aconteceu, você vai protestar a cadeia logística, você vai acionar a seguradora, vai ver se realmente aquele dano, aquela avaria, ele foi um dano de causa externa, porque é isso que o clausulado exige, O clausulado internacional do seguro, ele segue as mesmas condições do clausulado internacional também, Então, o que a cláusula ampla A, que é a espinha dorsal do seguro diz, Ela vai cobrir qualquer dano de causa externa que aconteça durante o transporte. Isso é o fato básico, Então, sempre que tiver algum sinistro, uma avaria, ele precisa ter essa evidência, O fato gerador dele tem que ser de fora para dentro, e aí a gente vai verificar a viabilidade das coberturas dentro da apólice, Porque não é só essa questão, Existem diversas outras situações que podem acontecer, dentro de um processo, transbordo, desvio de rota, voluntário ou não, A questão da idade do navio, tem diversos aspectos ali, que daí entra realmente a especialidade do corretor, Porque ele tem que prever todas essas situações e aí desenhar um contrato, e isso que é interessante no contrato de seguro de transporte, internacional, porque ele não é um contrato de prateleira, padrão. Ele até pode ser, mas ele lhe permite, quando o corretor tem realmente vivência do mercado, e conhece, ele permite que isso seja feito tailor-made, que é o que a gente faz. A gente analisa o risco do cliente e aí coloca as cláusulas pertinentes para aquela operação, condições particulares que a gente vê que faz sentido, para o cliente ser protegido nesse caso, para que realmente ele possa, no máximo possível, que as condições gerais do seguro de transporte e o apetite de risco da seguradora permitem, ele seja desenhado realmente feito à mão para aquela operação do cliente. Já uma questão de NCM. Agora a gente fala de um ponto um pouco mais complexo, porque eu sei que tem NCMs que são extremamente tranquilos para ter o seguro. Sei lá, uma carga chamada carga seca é muito mais tranquilo do que você ter uma carga explosiva, por exemplo. Existe alguma restrição? Por exemplo, o armador pode restringir o embarque que pode acontecer perante NCM. Existe essa restrição também para o seguro? Alguma coisa que possa não ser aceito na pólice de seguro, por exemplo? Tem sim. Como é que funciona, Existe uma condição geral, da própria SUSEP também, O que se enquadra ou não em seguro de transporte. Então, você tem algumas cargas que não são seguro de transporte propriamente dito. Valores, joias, obras de arte.
isso não entraria na carteira de seguro de transporte. Existem apólices específicas para tratar desse tipo de risco, né? A gente, por exemplo, nós temos uma liberação especial para fazer seguro de obra de arte, né? Mas eu não faço seguro de transporte da obra de arte, eu faço toda a operação da obra de arte. Então, desde a saída lá de uma galeria internacional, indo para o porto, a viagem internacional, a chegada aqui, o tempo de exposição dentro de uma galeria, né, aqui, faço todo esse risco, all risks para aquela obra de arte, que entraria o processo logístico de transporte internacional, mas não é na apólice de transporte. Agora, tirando essas condições gerais, entra também o apetite de risco, não só da seguradora, como do ressegurador internacional, tá? Porque todas as seguradoras, 99% das seguradoras de transporte internacional no Brasil, elas são multinacionais. Então, é uma seguradora que é alemã, japonesa, né, que está atuando dentro do país aqui. E aí, todos esses contratos, ele tem um contrato de resseguro por trás também, né, que aí, pela experiência internacional, eles vão analisando o que faz sentido e o que não faz dentro do processo. Então, tem cargas que realmente não tem nenhum apetite de risco para você fazer. Então, se você, a gente às vezes até consegue uma liberação especial, mas é uma negociação burocrática, vai para o exterior, para o Lloyds assinar o negócio, né, quando fala de valor muito alto também, né, acima de 15 milhões de dólares, mais ou menos, né, já entra um processo internacional. Agora, as mercadorias em si, aí vai pelo apetite de risco da seguradora e do ressegurador, né? Então, cargas que estão sendo muito visadas, né, que já tem uma experiência no mercado, eletrônicos, por exemplo, é uma carga que dá para ser feito, tem cobertura, mas você vai exigir um gerenciamento de risco mais agravado, gerenciamento de risco que tem um rastreamento, tem um monitoramento, uma escolta armada, dependendo do valor da carga, para proteger aquilo, né? Existem as rotas também, né, que são mais perigosas, né? Então, alguns lugares do país, realmente, você precisa pode até aceitar aquele tipo de mercadoria, mas você vai ter que proteger ela de uma forma diferente, né? Então, varia nesse sentido, né? Condição geral, que realmente não entraria dentro do produto de transporte, e apetite de risco da seguradora e do ressegurador, que muitas vezes está comprando aquele risco junto com a seguradora, né? Quando você paga o prêmio de seguro, muitas vezes você está pagando para a seguradora X, e Y está ficando já para um ressegurador que comprou também como se fosse fazendo um seguro da própria seguradora, né, para facilitar assim o entendimento. Então é bem interessante isso. Agora me veio uma questão na cabeça que assim, eu entendo, mas eu preciso até de um especialista para me falar. Talvez você consiga me dizer. Por exemplo, a gente tem a Fórmula 1 todos os anos aqui em São Paulo. Então vem carros, vem, sei lá, o Ferrari, o McLaren, o Mercedes, carro da Fórmula 1, todos para cá. O que o seguro internacional permite? Por exemplo, ele permite até a chegada da carga, o evento e a saída, ele permite a chegada da carga e a entrega. O que ele permite? Por exemplo, o carro quebra no meio do caminho, bateu um monte, fez um estrago ali. O que o seguro assegura perante a tudo isso? Como é que entra esse tipo de situação aqui, Thiago? Eu compliquei um pouquinho. Complicou bastante, mas vamos lá. O que acontece? Um carro de Fórmula 1 ele está numa operação temporária aqui, né? Então, o seguro ele pode cobrir essa viagem internacional marítimo, mas geralmente isso é o que a gente chamaria já de um projeto, tá? Uma apólice assim, ela preveria todas essas situações de cobertura. Então, já não entraria num processo normal que seria desenhado aqui, né, de prateleira, você teria realmente, provavelmente, que ir para um ressegurador internacional também e desenhar todo esse processo. Olha, nós vamos cobrir todo esse trajeto e talvez, inclusive, fazer um consórcio de apólices ali, né, tendo apólices diferentes para diferentes situações, né? Por exemplo, plantas fabris, né? A gente já participou de operações assim também, de trazer planta fabril. A gente consegue desenhar condições assim também, né? Por exemplo, da máquina, vem lá um transformador ou vem um secador de uma empresa para ir para a linha de produção. Nós conseguimos fazer o seguro de transporte, nós conseguimos dar um prazo para essa carga dentro do porto, sendo coberta, depois uma cobertura adicional para que essa apólice chegue até ali
o destino final, fique mais um tempo até ser aberta para daí verificar e aí fazer a instalação e montagem dela, né? Ou, por exemplo, em feiras, né? A gente faz também, vem o equipamento lá de fora, chega e depois ele vai para uma feira até ser instalado. Dá para ser feito isso, né? Como eu disse, o seguro de transporte ele permite essas condições particulares, você escrever condições dentro do processo. E isso é interessante, né? Porque daí te permite, lógico, a seguradora entendendo e aceitando o risco, né? É muito importante isso, que você tenha as condições muito claras com a seguradora, né? Eu sempre brinco que um bom sinistro, ele começa no momento da contratação de seguro. Você tem que ter um seguro bem desenhado, um sinistro bem regulado, né? Então, tem que estar tudo claro para a seguradora, olha, a operação vai acontecer assim, assim, assado, essas são as condições, essas são as contingências que a gente tem que ter, e aí, sim, o risco fica bem feito ali para o cliente realmente ter a garantia líquida e certa ali, que ele pode ser indenizado daquilo, né? Agora, pensando numa questão aqui, vamos dizer, isso é um dado, tá? 8% das empresas brasileiras, apenas 8%, fazem drawback. O que é o drawback? Vou entender. Bem, a carga da China chega aqui, eu remanufacturo ela e exporto, sei lá, para a Argentina, por exemplo. Em relação a seguro internacional, quando eu trato importação e exportação, eu posso ter na mesma apólice, importação e exportação, eu tenho que considerar apólices apartadas para cada processo. Como é que funciona isso, Thiago? Isso, você teria que ter as duas apólices, tanto de importação quanto de exportação, né? Poderia desenhar esse processo normal, né, ali até com os impostos suspensos e tudo, né, tudo previsto dentro da averbação de seguro, mas aí faria uma para importação, esse equipamento fica aqui, e depois exportação, né? Tem que ver as condições, né, porque pode ser que o equipamento venha novo e volte usado, aí ele já deixa de ir para uma cláusula ampla A e iria para uma cláusula restrita B, por exemplo. Então, teria que negociar isso com a seguradora já. Olha, a hora que eu exportar, eu quero exportar isso de uma forma que ela continue na ampla A, né? Eu tenho, por exemplo, clientes de colheitadeiras, tá? E trazem colheitadeiras usadas, às vezes. O que acontece? Nós já temos uma condição pré-estabelecida com a seguradora que, mediante um laudo técnico, antes, a gente consegue fazer uma conversão de cláusula de B para ampla A, né? Tudo isso tem que ser conversado antes com a seguradora, né? Entender bem a operação do cliente e aí desenhar isso da melhor forma. E agora falando efetivamente do processo, vamos dizer que eu quero fazer o seguro da minha empresa, eu vou importar isso daqui, sei lá, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Entre fazer o seguro, ter a pólice, aliás, entre contratar você e ter a pólice, quanto tempo isso leva? Qual que é o prazo médio, vai? Fechei com você entre ter isso ativo. Quanto tempo isso leva, mais ou menos? Olha, a cobertura ela é imediata, tá? Existe um prazo de emissão de apólice, né? Principalmente quando a gente fala apólices com mais CNPJs e etc., que vai ser separado centro de custo e tudo. Mas o seguro hoje, ele dá cobertura a partir da assinatura da proposta e aceitação da seguradora, né? Então, digamos que a gente faça uma negociação, você aceitou, assinou a proposta de risco, aquele seguro ele já começa a valer a partir da data de vigência estabelecida. Então, mesmo que não exista ainda um sistema já com a sua empresa para você lançar o processo, aquela averbação, ela já tem o direito, né, de ter a indenização. Então, digamos lá que a pólice está em emissão, nem existe ainda o contrato final ali para o seu arquivo. Você assinou a proposta e já começou, foi protocolada dentro da seguradora. Se acontece um sinistro, nós vamos regular o sinistro pela documentação normal, líquida e certa, e não importa essa questão do documento, ainda está nesse processo de finalização, né? E aí, uma questão agora de processo internacional. Vamos dizer que eu quero colocar o meu processo que está no meio do caminho, um processo que vai sair, sei lá, daqui 2 dias do porto de Ningbo. Em qual momento eu chego para você e falo, e qual documento eu preciso te mandar para efetivamente aquele processo ser ativado perante a minha pólice? Tá. Quando você não tem uma pólice, sempre antes do risco acontecer, tá? Se o teu embarque já está no mar e você vem atrás de um seguro, muitas vezes você não vai conseguir. Dependendo da carga, você não vai conseguir. Porque justamente pode já ter
uma expectativa de avaria grossa no meio do caminho, e a seguradora não vai querer assumir aquele risco. Então, entra a organização, né? Se você sabe que vai importar, já contrata seu seguro antes da carga sair. Depois que você tem uma pólice estabelecida, um contrato, né, que a gente chama, existem apólices avulsas e a apólice aberta, que a gente chama, né? A apólice aberta é um contrato já com vigência anual, bianual, que já prevê que todos os seus riscos ali durante aquele ano estarão cobertos. Depois que você tem esse contrato aberto, aí sim você pode averbar a carga, né, que seria uma emissão de um certificado, depois que o risco já está acontecendo, já aconteceu. Então, a carga está lá no mar, daí sim você tem a documentação completa, né, invoice BL, os impostos, aí você já manda e a gente vai devolver um certificado de seguro para você daquela carga específica. Agora, se você não tem seguro, não tem uma pólice, antes do risco acontecer, porque senão a seguradora pode não aceitar. Alguns casos a gente consegue ainda, né, mas aí vai do tipo de mercadoria, vai da boa vontade do segurador, né, em querer realmente assumir aquele risco, ou desculpe, ou ele pode exigir, né, uma carta dizendo que não tem nenhuma avaria, nenhum sinistro pré-existente, e obviamente no caso de um sinistro aqui ele vai vincular, né, esse aspecto aí, né, desde do acontecimento em diante, né, então, se não tem seguro, contrate antes da tua carga sair, né, é igual a questão do carro, né, nunca saia da concessionária sem seguro, é a mesma coisa, nunca embarque sua carga no navio, no avião, sem ter seguro. Mas eu já tenho a pólice na mão. Tá tudo certinho, beleza. O que eu preciso? Você falou, né? Invoice BL já é o suficiente para assegurar aquela carga com a pólice na mão. É isso mesmo? Exatamente. No momento que você já tem a pólice, você vai mandar a documentação oficial, instrutiva do processo, né? Então, comercial invoice, conhecimento de transporte, né? Que pode ser o CRT, o HWB ou o HBL, né? Os impostos, expectativas de impostos, né? Se a gente estiver cobrindo door-to-door, por exemplo, né? Acontece um acidente ali com o caminhão, as apólices do transportador nem sempre vão cobrir todas essas questões, né? Aí você também averba e cobre seus impostos. E o packing list, né? Esses são os documentos básicos que a gente vai precisar aí para averbar, né? Porque daí você tem todas as informações, nome do navio, tipo de mercadoria, NCM, né? Você vai ver certinho também questão da data de saída, todos esses aspectos, né? E já uma questão, até para entender também, vamos dizer que eu já tenho invoice, já tenho checklist, já tenho BL, AWB, enfim, seja lá o que for, e ainda não tenho a do INPE, né? Que agora a gente não fala mais em DI, fala em do INPE. Uhum. Mesmo assim, eu já posso ficar mais tranquilo, porque vai faltar um documento, né? Vai faltar um documento que tem os impostos aqui. Eu posso ficar tranquilo e essa carga já está assegurada? Sim, pode. Inclusive, você pode já averbar e aí, então, né, colocar o valor dos impostos já ali dentro da DI, né? Já registrar o valor do seguro, perdão, né? Na DI. Que isso é importante, né? Para a seguradora não é um aspecto que ela exige que o seguro esteja declarado na DI. Para a Receita Federal, sim, né? A gente sempre aconselha, declare o seguro na DI, né? Pague certinho seus impostos. Então, você já pode averbar isso, né, baseado na expectativa ali dos seus impostos, né, e averba a cobertura completa ali, dá sim. É o tal do ad valorem que as transportadoras cobram para entregar carga, né? 0,2 de ad valorem, 0,3 de ad valorem. É mais ou menos nessa faixa? Ou estou falando bobagem? Não, o ad valorem, na realidade, é o seguro que o transportador paga, né? As apólices de transportador, elas têm um seguro bem diferente do internacional. A do transportador, muitas vezes, é bem mais baixo, né? Porque também as apólices deles, né? E é importante a gente deixar claro essa questão, né? A apólice de transporte, tanto transporte nacional quanto transporte internacional, elas cobrem a carga, são seguros de carga. As apólices do transportador rodoviário, eles são responsabilidade civil, né? Então, RC, TRC, RCDC, RCV, responsabilidade civil do transportador rodoviário. Ou seja, elas são apólices que elas cobrem a responsabilidade do transportador por levar a carga do cliente do ponto A ao ponto B, né? Responsabilidade. Então, o dono da carga ele tem que contratar realmente um seguro para a mercadoria dele, para o bem dele,
né? Então, inclusive nas vendas, transferências internas, a gente sempre aconselha, contrate um seguro de transporte nacional também, porque você não está no controle do que o teu transportador rodoviário está fazendo, né? Às vezes o transportador rodoviário não averbou a carga, ou ele está com fatura pendente, ou ele não seguiu o gerenciamento de risco conforme deveria. Todas essas situações, elas podem gerar uma negativa, talvez, ali para o transportador. E a apólice é para ele, não é para você, né? Ele está cobrindo a responsabilidade que ele tem. Embora você seja, né, o importador ali, o dono da carga, seja um beneficiário daquela situação, né? Mas é uma apólice que primariamente é para ele. Então, o dono da carga tem que se preocupar com a sua carga. Então, ele contrata o transporte nacional e o internacional, na importação e exportação, né? Eu já vi situações, né, de uma importação nossa, o transportador ele contratou uma escolta armada, cobrou o seguro, mas não tinha feito a averbação a tempo. E aí aconteceu que a máquina bateu num viaduto, e na hora que começou a regulação do seguro, o transportador não tinha cobertura. Por sorte, o nosso cliente foi consciente e ele tinha cobertura do transporte. Aí a nossa seguradora indenizou o nosso cliente normalmente e depois vai em direito de regresso, né, cobrar de quem causou o dano. A seguradora sempre tem esse aspecto, né? Ela indeniza ali a questão e depois ela vai em direito de regresso contra quem causou o dano, né? Por isso existem todos os mecanismos de carta-protesto e etc., né? Que isso garante a seguradora dela poder se ressarcir dentro disso, né? É muito interessante ouvir isso, porque tem o tal negócio, a minha transportadora tem seguro. Beleza, tudo bem. Se acontecer alguma coisa com o seu carro, furou o pneu, caiu uma pedra, quebrou, sei lá, o para-brisa, etc., é o seu carro. Mas roubaram a carga. A transportadora disse. Não, a transportadora disse que assegura o transporte e não a carga. É a mesma coisa. Eu vou fazer uma comparação ridícula. Você pega um carro de aplicativo. Você não tem seguro saúde, mas o carro de aplicativo tem seguro. Aconteceu um acidente, ferrou o carro e você se machucou, o seguro do carro vai apenas cobrir o carro e não você que em tese está sendo transportado. É mais ou menos nessa pegada, Thiago? É mais ou menos assim, né? Embora a transportadora, o RCDC, né, que é a Responsabilidade Civil Desaparecimento de Carga, ele é um seguro feito para o roubo. Só que, né, aí entra as cláusulas dentro, né, que tem as letras miúdas dentro da apólice do transportador, que não cabe aqui a gente fazer essa comparação, até por questão do tempo, né? Mas, assim, o que tem que ficar na cabeça do dono da carga? Se ele é o dono da carga, ele tem que ter a apólice dele, porque aí sim ele sabe de quem cobrar, ele tem a indenização líquida e certa. Pode ser situações que a transportadora, a apólice da transportadora até cubra, e é bom que cubra, né? Às vezes a gente tem situações onde a gente vai abrir um sinistro e acompanhar junto com o transportador. Se aquilo foi um tombamento, um capotamento, uma colisão, que entraria, teoricamente, né, na responsabilidade do transportador rodoviário, muitas vezes nós vamos acompanhar aquela situação para que o transportador realmente indenize o nosso cliente. A gente abre os dois sinistros, abre o sinistro na nossa apólice de importação, de exportação ou de nacional, e acompanha aquele sinistro junto com a outra seguradora. A outra seguradora pagou, indenizou, ok. A gente encerra o sinistro na apólice do cliente e é até bom, né? Porque daí a apólice dele continua saudável, né? Não fica com uma sinistralidade elevada, não tem nenhuma renegociação depois de taxa, de gerenciamento de risco, de limites e etc. Agora, o dono da carga ele tem que ter essa segurança realmente. Olha, se acontecer algo com a minha carga, eu não estou dependendo da gestão de um terceiro, que muitas vezes eu não sei quem é, né? Tá aí o Banco Master para dizer, né? Às vezes você está achando que está tudo bem e não está com a empresa, né? Então, é melhor você ter a tua segurança, você saber com quem você falou, né? E aí sim poder realmente, até numa questão judicial, ter um amparo disso, né? Agora, para o pessoal que quer entrar nessa parte de seguros, que eu acho espetacular, mas, sinceramente, eu não sei nem o caminho que se faz para isso. Me fala uma dica, alguma coisa, o que as pessoas precisam para entrar nessa parte de seguros, que eu acho que tem um mercado muito grande e é pouco explorado. Fala uma dica aí, Thiago. Como é que você entrou nesse mercado?
Legal. O seguro, ele é um mercado regulado no Brasil, tá? Então, assim, só, só pode vender seguro com corretor de seguro, né? A profissão de corretor de seguro, ela é uma profissão que ela exige uma habilitação na SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados do Brasil, tá? Para você ser autorizado a comercializar seguro, você tem que se habilitar como corretor. E aí, para isso, né, você tem que, obviamente, fazer um curso. E aí existem três, digamos assim, modalidades, né? Você faz primeiramente uma prova para ser seguro, para fazer o seguro de vida, previdência, eles chamam de SUSEPinha, né? Então, você estudou, fez aquela primeira prova, você é um corretor habilitado, só que só para vender vida e previdência. Existe uma segunda prova que você faz, que daí entra nos ramos elementares, ali que você vai atender o seguro de automóvel, etc. Residencial, né? Aí você, com essa segunda prova, você pode atuar nesse ramo. Aí, para os seguros de grandes riscos, o transporte, né, existe uma outra prova que é dividida em 2 dias, né, que aí você faz toda essa habilitação também, né, estuda, passa na prova e aí sim, você passou, a SUSEP ela vai te dar a tua habilitação, a tua carteira como corretor de seguros. Só que é o que eu falo, né, não adianta só você fazer a SUSEP estar habilitado como corretor. Por quê? Porque quando você fala do transporte, e principalmente do transporte internacional, ele é um outro mundo, né? E eu digo porque eu fiz, né, a SUSEP, etc., mas a vivência do dia a dia, ela é totalmente diferente do que se ensina. Né? E aí, sim, quem quer atuar nessa área vai precisar entender de comércio exterior, de realmente como funciona, né, a cadeia logística. Eu, para isso, fui me habilitar. Eu fiz o curso de despachante aduaneiro, por exemplo, né? Não fiz a prova e tudo para exercer a profissão, mas eu fiz o curso inteiro para entender o que é a vida do despachante aduaneiro, do agente de cargas, de uma trading, né? A minha sócia na SpinSeg, ela é especialista em direito aduaneiro, né? Advogada nisso também. Tem muita vivência internacional nesse aspecto, né? Então, quando você está lá, já liberou uma carga em Dubai que pertencia a uma empresa indiana, né? Você entende muito mais, né, do processo de seguro em si. Então, e o seguro, ele todos os ramos que você for atuar, vai ser mais ou menos assim. Você tem que se especializar. Você vai atuar no seguro de responsabilidade civil, vai ter que entender muito do direito. Vai vender riscos de engenharia, vai ter que entender um pouquinho de engenharia, né? E o transporte internacional vai vender seguro de importação e exportação, vai ter que entender de comércio exterior. Porque senão você não fala a língua do cliente, você não entende o que é uma parametrização, o que é o Incoterm, né, que a gente falou aí já também, né? Você não sabe nem o que é o Incoterm, que dirá você entender, né, qual é o âmbito de cobertura dentro de um processo desse, né? Tiago, obrigado por esclarecer tudo isso. Como é que as pessoas te procuram? Eu vou colocar aqui na descrição para as pessoas procurarem você, fazerem seguro com você imediatamente, parar com essa história de seguro é custo. Não, não é custo, gente, é investimento, é tranquilidade. Como é que as pessoas te acham para pelo menos trocar uma ideia, tirar algumas dúvidas e fechar seguro, por favor. Maravilha. Podem em todas as redes sociais, Thiago Dalk, Thiago com H, Dalk, D-A-L-K-E. A maioria das pessoas me conhecem por Dalk também, né? Então, digitou Dalk lá, você vai me achar com certeza. E, obviamente, também a SpinSeg, né? A nossa corretora, ela é especialista nisso, né? Seguro de transporte internacional e grandes riscos. Somos uma corretora boutique que realmente trabalha com isso, né? Tem uma vivência muito grande dentro desse setor, né? E a gente atua aí com diversos tipos de carga, de diversos tipos de clientes no Brasil inteiro, né? E com certeza aí, se você precisar de uma condição diferenciada de apólice, né? Você quer fugir daquela mesmice, realmente, né? Quer ter a certeza, né? A gente vai ser um prazer aí transformar riscos em oportunidades, né? Para sua empresa prosperar, né? Que é a nossa missão empresarial e realmente a gente faz isso acontecer, né? A gente pega riscos complexos e transforma de uma forma que realmente o cliente sinta coberto, né, sinta tranquilidade e possa dormir tranquilo, né? O maior ROI do seguro é a tranquilidade que a tua operação ela não está totalmente sujeita a uma intempérie aí, né, algo alheio à sua vontade que acabe aí acabando com o seu sonho, com o seu patrimônio. Lembrando, pessoal, uma coisa que é importante vocês terem com vocês.
Aconteceu uma avaria grossa na sua carga, você perdeu a sua carga, você tem seguro, você pode ficar tranquilo e acionar o seu exportador para refazer a carga. Isso, beleza. Não é que você vai ter o seguro, que você vai ter a tua carga entregue no próximo dia útil. Não é isso. Existem diferenças aqui. O seguro vai te garantir perante operação e valor. Não é a carga entregue no dia seguinte porque explodiu a outra que estava no navio. Não. Aí é uma questão de programação, eu diria. Mas o seguro é importante para você não ter uma carga que explodiu no meio do mar, você perdeu tudo, e aí você chega para o seu cliente e fala assim, então, explodiu no meio do mar, não tem como te chegar. Ele vai falar, agradeço, obrigado, mais ou menos por aí. Então, tirem da cabeça essa ideia que o seguro vai fazer a sua carga ser entregue no momento seguinte. Não. Você vai ser assegurado e receber o valor da carga. Estou errado? Não, é isso mesmo, né? Até porque tem um prazo de regulação, né? A seguradora vai analisar realmente as condições da pólice, né? Se aquela situação ela realmente está coberta, né? Para daí fazer a indenização, né? Obviamente que existe prazo para isso e tudo, né? Mas é essa a ideia. Agora é melhor você ter o seguro, né? É melhor você falar para o teu cliente, olha, a carga explodiu lá no mar, mas eu estou refazendo a importação novamente aqui e ela vai chegar daqui 20 dias para você. Ou você falar para o teu cliente, olha, a carga explodiu lá no mar, mas eu vou conseguir trazer agora por avião, em vez de navio. Eu vou pagar um frete mais caro, mas eu vou te entregar na próxima semana isso. Né? Por quê? Porque você sabe que vai receber a tua indenização lá, né? Você tem como trabalhar com esse fluxo de caixa. Como eu disse, o problema é a sua carga está lá no meio do mar, aí você já investiu aquele dinheiro que foi parar no fundo do mar, e você precisa entregar para o cliente ainda, né? Você tem a garantia, você tem esse lastro financeiro para suportar essa perda, muito que bem, ninguém gosta de perder, mas qual que é o risco, né? Qual que é o risco da sua operação sofrer numa situação assim, né? Então, sempre pensar nisso, né? O seguro, ele é um investimento, né? Invista na sua tranquilidade. É realmente ele que pode te trazer essas condições para você negociar, né? De frente a frente com o teu cliente de uma maneira ampla, aberta, né? E até mesmo em situações, né, Thiago? Porque existem situações onde existem negativas do sinistro. Mas mesmo assim, se for algo que a seguradora negue porque realmente não teria base para indenização, mas foi culpa do armador, muitas vezes, ou foi a culpa do próprio exportador, né? Quando você tem uma pólice de seguro, você consegue montar também um arcabouço jurídico para pleitear o teu direito perante aquele player do comércio exterior, né? A seguradora te dá esse benefício também, né? De embasar uma carta negativa, né? E algumas vezes a gente já fez isso, olha, para o nosso cliente, essa situação aqui realmente não tem como cobrir, porque isso não está previsto aqui, né? Foi, por exemplo, existem algumas situações, né? Deficiência, insuficiência de embalagem, né? Se o exportador lá coloca uma máquina desamarrada dentro do container e acabar com a carga durante a viagem, não vai ter cobertura, né? Ela precisa estar amarrada tecnicamente correta. Mas se isso acontece, a seguradora ela pode emitir um laudo e dizer que foi isso que ela, por isso ela está negando. E aí o cliente pode pleitear o direito dele perante o exportador, né? Perante o armador, muitas vezes. Tiago, que aula! Que aula voltada a seguro. Eu mesmo sabia um monte de coisa aqui, cara. Que aula. Agradeço de coração. Obrigado. Pessoal, procurem o Tiago, procurem a SpinSeg, vão atrás de seguro, vão atrás de informação e parem com essa ideia que seguro é curto. Por favor, assegurem hoje a carga de vocês, sendo ela custando $1 ou 1 milhão. Por favor, façam isso para ter segurança e dormir a cabeça do travesseiro em paz. Por favor, façam isso. Thiago, eu que agradeço esse papo com você, né? Procurem a Comex Fácil também, né? Porque realmente você facilita toda essa complexidade, né? Que é o comércio exterior. E conte com a gente aí também. É um prazer atender esse mercado. É apaixonante o comércio exterior, é apaixonante o seguro. Né? E com certeza para a SpinSeg, né? Para mim, para minha sócia Kíria também é um prazer atender aí todo esse mercado. Obrigado, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo esse vídeo. Por favor, façam isso por vocês. Tenham segurança de seguro com vocês hoje. Por favor, façam isso. Obrigado, Thiago.
Prazer ter você aqui conosco e o canal está aberto para você sempre. Valeu, Thiago. Obrigado.